Meus amados, neste texto de Atos 14, de 1 a 20, tem a descrição, que Paulo e Barnabé foram pregar em Antioquia. Tem duas Antioquias aí no Novo Testamento, essa é uma delas. Não é a Antioquia onde Paulo, de onde ele partiu como apóstolo e missionário, é outra Antioquia. Mas pregaram naquela cidade e nas sinagogas, na sinagoga da cidade, muita gente ouviu, creu, se converteu. Também os gentios, aqueles que não eram judeus, ouviram e creram, mas muitos não creram. E já havia uma animosidade contra Paulo, E aqueles homens, os líderes ali, religiosos daquela cidade, eles começaram a se articular para tentar maltratar e tentar apedrejar Paulo e Barnabé. E eles souberam disso e fugiram. Foram para a cidade de Derbe e Listra. E os arredores ali foram também pregando. Em Antioquia, eles ficaram bastante tempo pregando lá. E aí essa animosidade, essa oposição a eles foi aumentando, Quando chegou lá em Derbe e Listra, tinha um homem que era paralítico, que nunca tinha andado e mendigava, E Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E deu uma palavra, uma ordem, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem saltou dos pés, passou a andar. E a multidão daquela cidade ficou espantadíssima e disseram: os deuses se fizeram homens e estão entre nós. Ali, estas cidades eram cidades de cultura grega. Então, eram os deuses gregos, Zeus, Hermes. Chamaram Barnabé de Zeus, que era mais velho, e Paulo de Hermes, que era o que falava. E aí juntou os sacerdotes da cidade com a multidão, e eles trouxeram touros, bois, para fazer um sacrifício, e grinaldas e várias coisas para homenagear aqueles deuses. E Paulo e Barnabé pularam no meio da multidão e disseram: calma, peraí, gente, nós somos humanos, somos de carne e osso, somos como vocês, mas nós estamos trazendo uma mensagem do Deus vivo que criou o céu e a terra, que ele mandava a bênção dele sobre as nações, na colheita, na natureza e tudo, mas hoje, atualmente, ele mandou o Salvador, para que todo aquele que nele crê tenha salvação. Eles então, com esforço, pregando o Evangelho, eles coibiram, impediram que aqueles homens sacrificassem animais em adoração a eles como deuses. Só que o pessoal de Antioquia, que já tinha planejado apedrejar Paulo, entrou nessa cidade, mobilizou essa multidão que queria sacrificar, que estava naquela questão ali de idolatrar Paulo e Barnabé, e eles ficaram frustrados, porque não iam sacrificar, e a partir desse momento, esse povo que veio lá de Antioquia mobilizou a multidão, e eles apedrejaram Paulo. E pensaram que ele tinha morrido e arrastaram ele para fora da cidade. E os irmãos cercaram
Paulo e ele despertou, entrou na cidade, muito mal, né? Devia estar moído, foi apedrejado a ponto dos caras acharem que ele tinha morrido. E no dia seguinte eles foram embora. A mensagem, eu coloquei nessa mensagem o título Amor e Admiração. Nós aprendemos a olhar pessoas e admirá-las, e aprendemos a amar. E esta é uma condição, é uma coisa natural do ser humano, perceber no outro um modelo, aprender com esses modelos. Deus fez a gente assim. Deus, ao nos criar, colocou em nós um senso profundo de valor, uma escala de valores. E dentro de nós, lá no fundo, existe um valor máximo, um mestre valor, um valor supremo. E a gente tende a olhar os nossos modelos com esse olhar do ideal, que a gente chama de idealização. A pessoa olha e fala, uau, aquele artista, aquele atleta, aquela pessoa é o máximo. A mídia, a cultura usa essa coisa da idealização. Mas todo o processo educacional também usa modelos saudáveis, né? Para a pessoa se espelhar e aprender, e aprende a admirar. E esse princípio da idealização, a gente olha com esse olhar idealizado, quando é criança, em geral, a gente olha para os nossos pais assim. A criança olha para o pai, para a mãe e os imagina como heróis, como pessoas muito fortes, muito competentes, muito poderosas. Pedro diz que a gente deve amar uns aos outros porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O olhar idealizado é esse olhar de quem ama. Então a criança, quando olha para o pai ou para a mãe, ela olha com esse afeto, com esse filtro, com essa lente do amor. E porque olha com essa lente do amor, não enfatiza as coisas negativas. Pelo contrário, enfatiza só as coisas positivas. Vou pedir para passar o slide ali. Eu preparei um slide para a gente então, é a escala de valores, né? Então a nossa escala de valores, está dando para vocês verem aí, não dá para ler aí atrás não, dá? Então esse triângulo, ele representa a nossa escala de valores. E a gente tem no triângulo uma base que tudo que está dentro do triângulo é um valor importante para nós. Mas na base do triângulo, a gente tem os valores de menor grau de importância. E na medida que vai subindo no triângulo, a gente tem os valores de maior grau de importância. Então você vê aqui na base tem um monte de valores, essas cruzinhas,
representando aquele grande conjunto de valores na sua vida de menor grau de importância. Mas você vai subindo no triângulo, dentro de você, no seu mundo de valores, tem poucos valores de maior grau de importância. De modo que lá no topo do triângulo está escrito aqui, mestre valor. É o valor máximo. É o valor top. E por causa da queda, por causa do pecado, o homem se tornou o centro de si mesmo. O homem passou a ser o centro da própria vida dele, da própria existência. Então, nessa representação da nossa escala de valores, o nosso mestre valor somos nós mesmos. É o nosso eu. Então, quando as pessoas às vezes se desprezam, se maltratam, alguém diz, mas você tem que aprender a se amar. A pessoa, quando ela se despreza, no fundo ela se idolatra. Mas ela se despreza porque não é tudo aquilo que ela gostaria de ser. Porque não é tudo aquilo que ela exige que fosse. Então, a gente nem sempre se dá conta do quanto a gente idealiza a nós mesmos. E a gente lá no fundo funciona meio tudo ou nada, meio 8 ou 800, que é tipo assim, eu me acho o máximo, o top das galáxias, mas ao mesmo tempo me sinto uma porcaria de coisa nenhuma. Me sinto nada. Então a gente vive nesses extremos por causa do pecado. Mas nós não fomos criados para isso. Deus nos criou para que o topo dos nossos valores, o nosso mestre valor, fosse Deus. Ele ser o nosso valor máximo. Ele ser o nosso valor supremo. E a vida cristã, a caminhada cristã, é uma caminhada onde Deus vai trabalhar isso em nós. Veja, nesse texto que nós lemos aqui de Atos 14, de 1 a 20, Paulo estava pregando o Evangelho e houveram oposições, lá em Antioquia. Depois ele foi para Derbe e Listra, e lá Deus o usou para fazer um milagre. E o povo imediatamente o colocou no lugar do topo das galáxias. Colocou ele e Barnabé no lugar de um Deus. Fazia parte da cultura deles, o politeísmo, a idolatria. Hoje, a gente não tem uma cultura religiosa dominante de politeísmo aparente, mas é um ambiente multirreligioso, onde toda a cultura idolatra coisas. Idolatra, por exemplo, a natureza. Então, em determinados países, a mulher pode abortar aos 6 meses. Um bebê de 6 meses pode viver. Ela pode abortar 8 meses. É uma criança. Mas não pode matar um animal. Aqui no Brasil, por exemplo, se você matar uma pessoa e for preso em flagrante, você vai responder o processo. Mas você pode pagar fiança
e responder àquele processo em liberdade. Mas se você matar um tatu-bola, um cateto, você for pego em flagrante, você é preso e não tem fiança. Você vai responder ao processo na cadeia. Então é como se fosse uma distorção nos valores, onde o animal vale mais do que a pessoa. Tudo isso aponta para uma cultura idólatra. A gente não percebe, mas a gente adora coisas, adora pessoas, adora instituições, adora status, dinheiro, estética, muita coisa vai lá para cima do topo dos valores, roubando o lugar que cabe a Deus. E Paulo e Barnabé, quando aqueles homens, o sacerdote, queria sacrificar aqueles bois, ele disse: nós somos humanos, somos gente de carne e osso. E o nosso crescimento na vida com Deus, aprendendo a colocar Deus como o nosso mestre valor, significa a gente se humanizar. Significa a gente olhar para nós e também para o nosso próximo com um olhar mais humanizado. Por que aquele povo da idolatria, vamos adorar, vamos sacrificar, passou de um extremo para o outro, vamos apedrejar? Porque ficaram com muita raiva, porque não puderam adorar Paulo e Barnabé. E a gente não percebe, quando a gente idealiza alguém, ou alguma coisa, ou uma instituição, ou um curso, qualquer coisa que você ponha num nível muito acima do real, esse olhar idealizado em geral é um olhar infantil. Então, quando aquela condição, aquele curso, aquela pessoa, aquela instituição, aquele alvo que a pessoa tinha, chegou lá, não era bem aquilo que ela esperava. Aquela pessoa não correspondeu. Então, quando a pessoa se frustra, se abate, porque não foi atendida, não foi correspondida, ela odeia. Então sai do amor idólatra para o ódio. Iam sacrificar bois, touros, com grinaldas, e fazer um rito, endeusando Paulo e Barnabé. E a seguir, apedrejaram. Domingo de Ramos, Jesus entra na cidade de Jerusalém, assentado no burrinho, e todos louvando, dizendo: tu és o filho de Davi, o Messias, hosana nas alturas. Poucos dias depois, não estou dizendo que todo mundo, mas pode ser que pessoas que estavam ali naquele rito, naquela procissão de hosana ao filho de Davi, também estivesse naquela multidão que Pilatos perguntou: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Os líderes falaram: crucificam. E a multidão: crucificam, crucificam. Vamos ver se ele escapa agora. Nós temos essa tendência. Pensa que não é A nem B, não. Você, eu,
Todos nós temos esta tendência do tudo, o Deus, o ideal, o maravilhoso, ou não presta para nada, não vale nada. Ou adoram, idolatram o homem, ou coisificam o homem. Valorizam a natureza, mas pega a natureza e transforma num ídolo. A natureza é mais do que o próprio homem. E com isso, esquecem Deus. O Criador se torna menos importante do que a criatura. Esta é a tendência humana. E grande parte das nossas frustrações, dores, problemas de relacionamento tem a ver com isso. E crescer significa que a gente vai deixando Deus trabalhar o nosso eu, as nossas vanglórias. Você já viu aquela pessoa? Você chega perto dela, ela só fala dela. Mas não fala mais ou menos, não. Ela fala, e só ela quer falar, e falar de si. Não conversa. Dá uma canseira, não é não? Pensa que a gente funciona assim. Porque você é mais educado, graças a Deus. Porque o seu eu não está tão lá em cima no mestre valor, você já baixou um pouco a bola, você consegue conversar. Mas pensa, dentro de nós a gente tende a funcionar assim. Pensando na gente, porque isso, porque eu faria assim, imaginando, fantasiando, idealizando os outros e desidealizando os outros. Então está lá nas alturas, joga lá no calabouço. A criança funciona assim com os pais na infância. Os pais ficam nesse lugar idealizado e depois, quando elas se frustram e amadurecem, enxergam as limitações dos pais, elas execram, rejeitam, desprezam, querem ficar ensinando, querem mudar o pai na marra, mudar a mãe na marra, rompem. Todos nós, imagina que a palma da minha mão representa, eu vou chamar de luz, representa a luz. Todos os seres humanos têm em si mesmo ainda traços da imagem e semelhança de Deus. Apesar do pecado, nós temos dons, talentos, qualidades, virtudes, coisas boas. Embora sejamos imperfeitos e pecadores. Todos nós temos um lado luz. Mas nós também temos o outro lado da moeda, que é um lado sombra. E sombra não quer dizer necessariamente trevas. Quando a gente fala de trevas, a gente remete para os demônios, o inimigo, Satanás, o mal. Não, sombra quer dizer o lado frágil. Sombra quer dizer as limitações, as dificuldades, os erros, os pecados. Nossos pecados também fazem parte do nosso lado sombra, nossas misérias, nossas feiuras, nossas loucuras. Não tem nenhum indivíduo que não tenha luz e sombra. Você é um mix de luz e sombra. Então, o processo de crescimento do ponto de vista espiritual significa que o eu que está lá no topo do mestre valor vai descendo e Deus ocupa o primeiro lugar e você aprende a se amar, se respeitar, ter valor próprio, perceber que Deus dignifica você, mas você não precisa usar artifícios.
Tem gente que usa muitos artifícios, mentira, engano, se vangloria disso, daquilo. A pessoa usa toda uma maquiagem para tentar ser, para tentar ter importância. Está buscando valor da maneira errada. Deus olha para você e diz: meu filho, eu te amo, minha filha, você tem valor para mim. Jesus olha para você e diz: eu morri por você para lhe dar a vida eterna, perdoar os seus pecados. Você é meu filho, você é minha filha. Deus diz que você tem valor. E quando a gente ouve isso, quando a gente aprende com Ele, esse amor que vem sobre nós, isso nos empresta valor, nos dignifica. A gente descobre que tem importância, mas também, quando a gente abandona o mestre valor, o nosso eu lá em cima, a gente descobre que o outro também tem importância. A gente descobre que o nosso próximo também é tão amado por Deus quanto nós mesmos. E a gente começa a olhar e enxergar o tesouro que é o conjunto da igreja. O tesouro que são os relacionamentos de família. A bênção que é ter uma família, fazer parte de uma família, fazer parte da família de Deus. Então, normalmente, a criança tem um olhar ideal para os pais. O adolescente faz um olhar mais de crítica com a figura dos pais, e o amadurecimento vem quando esse filho, essa filha descobre que tem luz e sombra e aprende a aceitar esse pai e essa mãe como eles são. E é assim que a gente cresce nos nossos relacionamentos. Pensa que você pode ter ficado frustrado com A, com B, com C na sua igreja, aqui, no seu trabalho. E aquilo deu vontade de chutar o balde, de virar a mesa, de sair fora, de ir embora. O que você tem que fazer? Em nome de Jesus, perdoar. Em nome de Jesus, pedir perdão. É assim que a gente vai aprender a lidar com luz e sombra em nós e no outro. Se lá no fundo você não aceita seu pai e sua mãe, você não aceita você mesmo. Se você nega, se você foge do seu pai e da sua mãe, se você guarda mágoas e ressentimentos da sua história, da sua família, você no fundo vai negar, vai fugir de si mesmo. Então, Deus quer nos libertar, não para a gente ficar adorando a nós ou a algum ídolo que nós elegemos. Deus quer nos libertar para que Jesus ocupe o lugar de mestre valor, porque Ele é digno, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Rei, Ele é o Filho de Davi, Ele é o nosso amado. E Ele é bom, não é um ídolo, não é uma invenção humana. Paulo e Barnabé falaram: nós somos como vocês, nós somos humanos, mas é Jesus quem salva. Ele sim é humano e também é Deus. A Ele podemos adorar. Então, isso é maravilhoso. Dentro do processo de crescimento, a gente tende a ter
um pensamento ideal. É impossível você não idealizar coisas e pessoas, mas você precisa perceber que você faz assim. Você bota coisas e pessoas lá naquele lugar. E a gente precisa ver a diferença entre o ideal e o possível. Tem gente que começa a fazer um trabalho, uma tarefa de casa, e ela demora muito. Por quê? A pessoa vai passar uma roupa, mas ela não quer ter nenhum tiquinho de nada que enrugadinho. Cara, gasta energia demais, porque aquela roupa daqui a pouco vai estar toda amassada e suja de novo para a máquina de lavar. A pessoa vai fazer um trabalho da faculdade, não consegue ir adiante porque o nível de exigência é alto demais. Então, quando a gente aprende a lidar com esse mix de luz e sombra, aprende a lidar com as nossas idealizações, aceitando o possível. O seu irmão possível, o seu chefe possível, a sua mãe possível, o seu pai possível, o seu pastor possível, o seu colega de trabalho possível. Ah, mas o ideal é que ele fosse assim, mas não é. Ah, eu gostaria que a minha mãe tivesse. Não foi. Já deu, já era, passou. Acorda. Baixa esse ideal, porque lá em cima, no topo do seu coração, no centro da sua vida, no trono do seu coração, o Senhor Jesus é quem tem que se assentar. É Deus é quem você tem que devotar todo o seu máximo, é a Ele, é porque é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente olha para os nossos irmãos, como Ele perdoou a mim, eu perdoo o outro, como Ele me dignificou, me deu a mão, eu olho minha luz e minha sombra, me humanizo, baixo a minha bola e vou desenvolver uma atitude de compaixão, de misericórdia, de aceitação. Quanto mais você aceita o seu próximo, mais você será aceito. Claro. Tudo que vai e volta, é bumerangue, eu jogo o bumerangue bom, ele vai voltar para mim. Quanto mais dentro de mim, eu posso não falar nada, mas eu fico criticando, julgando, e frustrado, e reclamando, e acusando, e vendo as dificuldades dos outros, como é que as coisas vão voltar para mim? Claro. O que vai voltar para você é aquilo que está indo. Então, quando a gente coloca o Senhor no epicentro, se rende a Ele, pratica a palavra dEle, perdoa, pede perdão, a gente vai aprender a baixar, quando olha para os outros, né, a coisa do ideal para o real. A pessoa real. E no convívio, os relacionamentos podem caminhar para um nível melhor. Então, o parente real, o irmão real, o marido real, a mãe real, o pai real, a esposa real, é aquele que você tem que aceitar. E pode caminhar para melhorar para o nível possível. O real está aqui, o ideal está lá em cima. O real está aqui. O possível está aqui. Melhorou. Mas é gente, carne e osso. Não é perfeito, nem vai ser. Nunca será. E aí, quando você consegue conviver com as pessoas assim, você também vai aceitar o seu real.
e também vai olhar para o Senhor, e sim, lá no Mestre Valor estará o Senhor, e você vai caminhando devagar para esse nível possível de amadurecimento, de desenvolvimento. E cada vez você vai aprendendo a se aceitar, se amar, sem se idolatrar. Olha que interessante. É possível você se amar sem se idolatrar? É possível você se valorizar sem se vangloriar? Sim, é possível. Porque Jesus olha para você, ele valoriza você. Mas a glória é dele. Então, quando Paulo se deu conta assim, de que a glória do poder de Deus estava na vida dele, mas ele era um vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Eu sou um vaso de barro, meu irmão é um vaso de barro, minha irmã é um vaso de barro, muito amada, muito amado pelo Senhor. O Senhor os respeita, o Senhor os honra, o Senhor os valoriza. Eu também os respeito, os honro e os valorizo. Então, essa coisa de idealizar, idolatrar e desprezar é uma atitude infantil. E o Senhor quer nos livrar disso, para a gente desenvolver uma aceitação, amor próprio, valor próprio, sem a gente se idolatrar. Amor próprio, valor próprio, sem a gente se menosprezar. Pensa bem, você não está sozinho nessa caminhada, todos nós temos este mesmo desafio, estamos juntos com o Senhor, e o Espírito Santo habita em você para lhe ensinar essa trajetória. A questão é praticar em nome de Jesus. Vamos fazer a oração. Senhor, muito obrigado, porque é tão bom te pertencer, e saber que no Senhor a gente pode confiar. Quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui, com este senso de destino da vida eterna, com este senso de eternidade, na condição de filhos, filhas de Deus, com este senso de valor e amor próprio, como alguém que ama, adora ao Senhor Deus acima de tudo, mas tem o seu valor e aprende a amar aos seus irmãos, perdoar os seus irmãos como foi perdoado. Eu abençoo a cada irmão, cada irmã aqui, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Então, teremos